Olá pessoal e bem-vindos ao canal. Eu sou Hamilton Oliveira e aqui você encontra dicas e tutoriais para o uso dos seus produtos e serviços Apple. No nosso canal, os vídeos são sempre objetivos, em português e voltados a leigos. Antes de começar o vídeo de hoje, no entanto, eu quero pedir desculpas pelo áudio. Acontece que eu estou de férias na casa dos meus pais e por isso eu estou usando os meus AirPods como microfones. Tenha um pouco de paciência, eu te garanto que vai valer a pena. Hoje a gente vai falar do Finder e esse vídeo serve tanto para iniciantes como para usuários mais avançados do macOS, uma vez que o Finder é usado por todo mundo e que a grande maioria das dicas que eu vou dar aqui está em recursos que estão escondidos ou desativados. Esses recursos fazem com que o Finder fique muito mais inteligente e fácil de usar. Nesse vídeo, eu mostro algumas coisas que eu gostaria muito que fossem padrões no Finder e você vai facilmente entender o porquê disso. Então eu peço que você assista até o final, que você comente, deixe o seu like ou o seu dislike, compartilhe e assine o canal. Isso é muito importante para que a gente continue crescendo e para que o canal tenha a sua cara. Então, para dar início ao nosso vídeo, vamos definir o que é o Finder. Segundo a Apple, o Finder é a primeira coisa que aparece quando você liga o seu Macintosh. Ele é o aplicativo que te dá boas-vindas. Se você vier no menu Finder e sobre o Finder, a Apple diz que o Finder é a experiência Macintosh. Ele define a experiência como um todo. Isso porque o Finder é fundamental para o sistema. Ele é responsável por todas as janelas e por essa barra aqui no alto, que é a barra de menu. Se você olhar para o ícone do Finder no dock, você vai notar primeiro que ele já está aberto, ele sempre está aberto, porque sem ele você não consegue fazer nada, e ele é representado por uma carinha sorrindo, ou seja, o computador feliz. Se você olhar com cuidado, na verdade são duas carinhas, uma de frente para a outra e ambas felizes. É o computador e você. Isso porque o Finder faz a interface, a comunicação entre você e o sistema. Diferente de outros programas do Mac, o Finder não tem como ser facilmente fechado. Deixa eu mostrar isso. Se eu abrir o Safari, tá? E resolver que eu quero fechar o Safari, eu venho aqui em Safari e mando encerrar. Pronto, o Safari não está mais sendo executado. Agora, para o Finder, não existe menu encerrar. Eu tenho como encerrar o Finder? Tenho, eu posso forçá-lo a encerrar se ele travar. Mas não é uma coisa fácil de se fazer e se você fizer, ele abre automaticamente logo depois de ser encerrado. Porque sem Finder não tem janela. Sem janela não tem como usar o computador. Então vamos começar. Como o Finder é um programa muito antigo, ele foi ganhando recursos, ele ficou extenso e cheio de recursos demais. Então esse vídeo vai ser dividido em 3 etapas. Na primeira etapa eu vou dar dicas sobre como melhorar a interface do Finder, a maneira como ele aparece para você e o que ele te mostra. Na segunda etapa, como melhorar a navegação, como que vai ficar mais fácil para você ir de um lugar para o outro, de uma pasta para outra e se localizar no computador. E na terceira etapa, dicas mais avançadas. Vamos começar com as dicas de melhora da interface. Eu vou abrir uma pasta e aí eu tenho uma janela do Finder aqui. Você vai notar que, como padrão, o sistema abre no Recentes, que são as últimas coisas que você mexeu no seu computador. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho isso uma invasão terrível, porque qualquer pessoa que abrir qualquer janela do Finder vai ver o que você estava trabalhando. Não gosto. Tem como mudar isso? Tem. Para mudar, eu venho no menu Finder, vou em Preferências, e aqui na aba Geral, em novas janelas do Finder mostram, você pode escolher qualquer pasta. Eu prefiro escolher a minha Home Folder. Feito isso, quando eu clico no Finder, ele abre na pasta que tem as minhas pastas com os meus arquivos. Não me expõe o que estava mexendo, o que estava vendo, né? Não é legal isso aí. Enfim, essa é a primeira mudança. Segunda mudança. Se você olhar aqui para o lado, você vai ver que tem uns atalhos. Isso aqui são atalhos para lugares que você vai muito, por exemplo, documentos, transferências, aplicativos. Essa barra aqui do lado é chamada de barra lateral. Para quem usa o Macintosh há mais tempo, você vai notar duas coisas. Primeiro, que a barra lateral encolheu. Os ícones estão menores e tem menos ícones aqui. Por que disso? Porque o Finder foi agregando tanta coisa que essa barra foi ficando extensa demais. E a Apple deu uma resumida nela. Eu gosto dos ícones grandes, porque eu acho que eles me interessam mais do que o texto. Eu consigo perceber mais rapidamente o que uma pasta é pelo desenho do que pelo escrito. Então tem como aumentar esses ícones. E também gosto de colocar coisas que não estão aqui. Para quem for novo, olha, você pode, por exemplo, pegar qualquer pasta sua e colocar aqui do lado. Ele não copia a pasta, ele faz um atalho para ela aqui na barra lateral. Eu vou tirar essa daqui, porque eu não quero ela agora.
E, bom, primeira coisa, vamos aumentar o tamanho desses ícones aqui. Eu vou clicar no Preferências do Sistema, venho em Geral, e daí eu escolho de médio para grande. Eu acho que assim ficou mais fácil de identificar quem é quem aqui. Além disso, eu gosto de voltar com os ícones que a Apple tirou daqui. Como que eu faço isso? Eu venho em Finder, em Preferências, e aqui eu escolho barra lateral. E aí eu ativo de volta a minha Home Folder, a minha pasta de fotos e a pasta de filmes. Eu não vou muito na música, então eu não coloco ela lá. Depois disso, eu só movo cada um desses atalhos para o lugar que eu achar que ele fica melhor. Então aqui eu fiz duas coisas. Eu aumentei o tamanho dos ícones da barra lateral e eu acrescentei os que faltavam. Ok, essa é a primeira dica. Segunda dica. Eu vou abrir aqui a minha pasta Outros e você vai perceber que eu tenho aqui dentro vídeo, arquivo PDF, texto, pasta, tudo misturado. E se eu mudar para o modo lista, continua tudo aqui, mas tudo misturado, né? Pasta no meio de arquivo, no meio disso é ruim. Tem gente que prefere, eu quero separar, eu quero as pastas de um lado e os arquivos do outro. Como é que eu resolvo esse problema no Macintosh? Bastante simples. Eu venho no menu Finder e vou em Preferências. Aqui eu escolho a aba Avançado. Aqui no Avançado eu tenho Manter as pastas na parte superior, nas janelas, e ordenar por nome. Então todas as pastas vêm aqui para cima e eu continuo com os arquivos aqui embaixo em ordem alfabética. Se você tem o hábito de colocar um monte de coisa aqui na área de trabalho que eu não tenho, você pode fazer a mesma coisa na mesa. A mesa é o nome que o Macintosh dá para o que o Windows chamava de área de trabalho. Então isso aqui resolve um segundo problema. Para os arquivos que estão aqui embaixo, eu tenho um cálculo de tamanho. Por exemplo, resumo final Robson, 13 KB. Omelete de batata doce é uma imagem, 47 KB. O arquivo páginas da Fabi, 407K. Mas, para as pastas, não, eu não sei quanto de espaço elas estão ocupando. Isso é uma outra informação que eu gostaria de ter. Como é que eu faço para mudar isso aqui, para que ele calcule esse tamanho? Eu venho no menu Visualizar e vou em Mostrar opções de visualização. Se você preferir um atalho de teclado, porque a gente usa muito esse menu, é Command e a letra J. E aí eu marco aqui, ó, calcular o tamanho de tudo. A partir daí, o sistema passa a calcular quanto que cada pasta dessa está ocupando. Se eu faço isso nessa pasta aqui, outros, só vai valer para ela, não vale para todas. Se eu quiser que isso valha para o sistema inteiro, eu clico aqui em usar como padrão, passa a ser um padrão do sistema todo. Então eu resolvi um segundo problema. Terceiro problema que eu vejo com a interface. Eu não sei quantos itens tem nessa pasta aqui. Vamos imaginar que eu quisesse copiá-la inteira para um pendrive. Como é que eu vou saber que a cópia ficou igual se eu não tenho nenhuma contagem de itens? E para que eu tenha essa contagem, basta de novo eu vir no visualizar e pedir para ele me mostrar a barra de estado. Essa barra de estado me mostra quantos itens eu tenho aqui e qual é o espaço disponível no meu disco interno, que nesse caso é 345 GB. Ok? Ficou faltando uma última coisa da interface, que é o seguinte: eu estou dentro da pasta Outros, mas onde que essa pasta está? Quer dizer, como é que eu faço para descobrir onde que eu estou exatamente? O jeito tradicional é eu seguro a tecla Options e clico aqui em cima. Ele mostra para mim, Outros está dentro de documentos, que está dentro de Hamilton, que está dentro de usuários, que está no Macintosh SSD, que por sua vez está dentro do Macintosh de Hamilton. Esse é um jeito. Um outro jeito seria ele mostrar uma barra de caminho. Então eu venho no visualizar e mando ele mostrar para mim a barra de caminho. Então, aqui embaixo aparece uma barrinha que tem onde eu estou exatamente. Então, por exemplo, eu estou eu estou selecionado Fabi Pages, que é o que está selecionado. Esse Fabi Pages está dentro de outros, dentro de documentos, dentro de Hamilton. Se eu quisesse voltar diretamente para a página, para a pasta Hamilton, eu clico duas vezes e ele cai lá. Então vamos supor que eu fosse entrando, vou entrar aqui em documentos, vou entrar em important, vou entrar em budget control, e aí se eu quisesse voltar lá para a minha home folder, é só clicar aqui, ou então para o documento, ou voltar no importantes. Ao invés de usar as setinhas aqui, eu posso também usar essa barra de caminho. A última dica que eu vou dar aqui tem a ver com o tamanho do ícone no modo lista. Então para isso, eu vou voltar aqui nos meus documentos, e vou entrar na pasta Outros, porque ela tem vários arquivos. Você vai notar que quando ela está em modo lista, ela tem umas miniaturazinhas aqui, tá vendo? Só que alguém diria assim, são muito pequenas, quase não dá para ver. É lógico que a gente tem o Quick Look no Mac, que é quando você aperta a barra de espaço, para quem é novato, isso não é um arquivo qualquer. Apertou a barra de espaço, ele te mostra uma miniatura daquele arquivo. Tá vendo? Então, isso é o Quick Look.
Mas se eu quisesse que esse ícone aqui fosse um pouquinho maior, um pouco mais visível, tem como? Tem como. Eu aperto a tecla Command e vou no igual ou mais. Na verdade é o mais, mas o sistema vai mostrar o igual. Ó, e aí os ícones ficaram um pouquinho maiores, dá para ver um pouquinho melhor. Melhora um pouquinho para quem não gosta de muito pequenininho. Se eu quiser voltar para o tamanho anterior, o Command e o menos. Então, Command mais eu cresço, Command menos eu diminuo. Só dá para fazer uma vez, ok? Só tem escala de uma vez. Além disso, tem uma última coisa que é bastante interessante, que é o seguinte. Todo arquivo criado no seu computador, além do nome que você escolheu e de uma extensão que o programa deu para ele, ele tem uma coisa chamada metadata. O que é essa metadata? São informações adicionais. Por exemplo, quando uma câmera bate uma fotografia, ela grava no arquivo da foto qual foi a câmera usada, qual foi a lente, qual foi a abertura da lente, qual foi o tempo de exposição, qual foi o ISO, se a câmera tiver um GPS onde essa foto foi tirada. O seu iPhone, quando bate uma foto, ele no arquivo de foto grava 1 milhão de outras coisas. Isso são os metadados. Metadados são importantes para fazer busca. Por exemplo, eu podia buscar no meio das minhas fotos uma foto que tenha o ISO de 400. Ele vai mostrar só as fotos que foram tiradas com ISO 400. Ou eu posso pedir uma foto que tenha sido tirada com uma máquina da Sony, por exemplo, se eu quisesse com a Sony Alpha, ou se eu tenho uma outra máquina com a Canon, uma Rebel. E ele vai filtrar, o próprio Finder consegue achar, porque ele consegue ler esses metadados, que são dados que estão guardados do lado de dentro do arquivo. Todo arquivo tem metadado. Para eu ver o metadado de um arquivo, o que normalmente eu faço é o command e a letra I de info. Ele vai abrir para mim todos os metadados, que é onde está, quem fez e tal, quem está abrindo, né? Esses detalhes do tamanho que está ocupando no disco, quando foi criado, quando foi editado e tal. O sistema também consegue me mostrar isso se eu mudar a visualização para essa última aqui, ó. Porque ele vai me mostrar o ícone, pequenininho aqui embaixo, uma preview aqui e o metadado do lado de cá. Só que isso não é ótimo. Se eu quiser, eu posso ter o painel de metadado em qualquer janela. E para eu abrir esse painel de metadado, o que eu faço é Command mais Shift mais a letra P. E a partir daí, ele abre nessa janela aqui o painel de metadado para tudo. Ó. Então, todo arquivo que eu abrir vai ter os metadados aqui. Para quem trabalha com edição de foto, com áudio, é bom ter esses metadados sempre, né? Aqui ele está me mostrando qual a resolução que o vídeo foi feito e tal. Isso é importante em alguns momentos. Então, se você tem uso de metadado muito, Command Shift P faz com que esse painel abra aqui do lado em qualquer visualização que você tiver. Tá vendo? Não depende mais de estar só naquela visualização lá, que é essa daqui, né? Se você ligou e quiser desligar, o mesmo comando Shift P desliga essa exibição. Normalmente, quando a gente quer copiar um arquivo de um lugar para o outro, a gente no Windows ou em outros sistemas você pega e arrasta. No Macintosh, se eu pegar esse arquivo aqui ó, e arrastar ele para cá, olha o que vai acontecer. Ele sai da pasta original e vai parar na minha mesa, porque eles estão dentro do mesmo disco. Quando um arquivo está dentro do mesmo disco, o comando padrão é mover. Se eu quiser fazer uma cópia dele para um outro lugar dentro do mesmo disco, eu tenho que arrastar ele para fora, mas daí eu seguro uma tecla no meu teclado, que é a tecla Option. Na hora que eu seguro o Option, aí meu ponteiro virou um sinalzinho de mais, e aí sim eu fiz uma cópia. Agora é para mostrar como que isso pode ser feito também com o teclado. Para apagá-lo, dois jeitos. Eu posso pegar e arrastar ele para a lixeira e soltar, ou com um atalho, eu seguro o Command e aperto Delete. E pronto, ele foi para a lixeira. Agora eu vou fazer uma cópia dele sem usar o mouse. Como? Eu marco ele, dou Command C, clico na pasta para onde eu quero que ele seja copiado e dou um Command V. Aí ele fez uma cópia. E se eu quisesse movê-lo de lá para cá? Bom, não tem atalho de teclado. Aí, de novo, o único jeito que eu tenho para mover o arquivo é se eu arrastar ele de um lado para o outro. E aí sim, ele é movido, é o padrão dentro de um mesmo disco. Ok? Se for num disco diferente, aí na hora que eu estiver movendo, eu tenho que segurar a tecla Option para indicar para o sistema que ao invés de fazer uma cópia que seria o padrão para um disco diferente, ele vai mover esse arquivo. Isso acaba o nosso vídeo de hoje. E eu gostaria de te agradecer por ter ficado aqui até agora e pedir, por favor, assina, comenta, compartilha. Essa semana ainda vou soltar mais vídeos. Aqui de férias eu tenho muito tempo. Muito obrigado e um forte abraço.